Bem-vindo ao Ju Simples, o canal que descomplica o direito para você entender seus direitos e deveres de forma clara e prática. Aqui, o juridiquês vira a linguagem do dia a dia. Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas regras que definem a vida do servidor público no Brasil. Tudo com base na nossa Constituição, claro. Pensa assim, a gente vai acompanhar a jornada completa, desde o comecinho, como se entra no serviço público, passando pelo dia a dia de trabalho, até pensar no futuro, na aposentadoria e nas garantias que protegem essa carreira. Vamos nessa? Essa pergunta aí é clássica, né? Afinal, servidor público pode ser demitido? Calma que a gente vai responder isso direitinho até o final. Mas antes de chegar lá, a gente precisa dar um passo para trás e entender primeiro de quem exatamente estamos falando. Então, bora começar do começo. Então, vamos lá. Quem é essa figura, o servidor público? E, mais importante, como é que se chega lá? Olha, a porta de entrada principal, a regra de ouro, é o famoso concurso público. A ideia é essa, garantir que a vaga seja de quem tem mais mérito, de quem estudou e se preparou. Mas, como em quase toda regra no direito, existem algumas exceções importantes. Nem todo cargo público exige passar por um concurso, viu? Existem os chamados cargos em comissão. Pensa neles como uma porta aberta para trazer gente de fora, especialistas, para ocupar cargos de chefia, direção, assessoria. É uma nomeação mais livre. Agora, do outro lado, tem a função de confiança. Essa aqui é diferente. É uma porta que só abre por dentro. É exclusiva para quem já é servidor de carreira e vai assumir uma nova função de liderança. Beleza, a pessoa passou no concurso, tomou posse, e aí? A grande pergunta seguinte é sobre o dinheiro, claro. Como é que um servidor é pago? A nossa Constituição define basicamente duas formas principais de pagamento. A primeira forma, que é a mais comum, é o que a gente chama de remuneração. Funciona assim: tem um salário base e a ele se somam várias outras vantagens que a lei permite, sabe? Tipo hora extra, adicional noturno, essas coisas. Já a segunda forma é o subsídio. Esse é diferente. É uma parcela única, um valor fixo e pronto, sem nenhum penduricalho. Isso geralmente vale para cargos mais altos, como políticos, juízes. A ideia aqui é ter mais transparência. E olha que interessante, muitos dos direitos do servidor são os mesmos de quem trabalha na iniciativa privada. A Constituição faz questão de garantir isso. Então, claro, tem 13º, férias com aquele terço a mais, licença maternidade, enfim, todos aqueles direitos básicos que a gente já conhece e que são fundamentais para proteger qualquer trabalhador. Mas, tem um limite para tudo isso. E é um limite bem sério, que está lá na Constituição. É o famoso teto constitucional. O que isso quer dizer na prática? Simples. Ninguém, absolutamente ninguém no serviço público, seja federal, estadual ou municipal, pode ter um salário maior que o de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse é o topo da pirâmide. Bom, já falamos de como entra, como recebe, agora vamos olhar lá para frente. Como é que termina a carreira de um servidor? A aposentadoria, claro. E no serviço público, ela também tem regras bem específicas. Basicamente, existem 3 grandes caminhos para a aposentadoria. O primeiro é por incapacidade, quando a pessoa infelizmente não tem mais condições de trabalhar. O segundo é a compulsória, que é a automática. Bateu uma certa idade, tem que se aposentar. E o terceiro, o mais comum, é a voluntária, quando o servidor atinge o tempo de contribuição e a idade necessários e decide se aposentar. E essa idade da aposentadoria compulsória que eu mencionei? Hoje, pela lei, é de 75 anos. Chegou no 75, não tem conversa, o afastamento é automático. Mas, de novo, temos exceções. E tem uma aqui que é muito bacana: um reconhecimento à importância da educação. Professores que atuam na educação infantil, fundamental e média têm uma regra especial. Os requisitos de idade e tempo de contribuição para eles são menores, ou seja, eles podem se aposentar 5 anos antes. Ok, chegou o momento. Vamos finalmente falar do assunto que talvez seja o mais famoso e polêmico quando o tema é servidor público, a tal da estabilidade. Então, a primeira coisa a saber é que a estabilidade não é um presente que se ganha no primeiro dia de trabalho. Longe disso. Para chegar lá, o servidor primeiro passa por um período de 3 anos chamado estágio probatório. É um teste na prática. E no final desses 3 anos, ele passa por uma avaliação de desempenho bem rigorosa. Só se for aprovado nessa avaliação é que ele, enfim, adquire a estabilidade. E aqui a gente responde aquela pergunta lá do começo. Sim, um servidor estável pode ser demitido.
Mas não é de qualquer jeito. A Constituição é muito clara e só permite a perda do cargo em 3 situações bem específicas e graves. E, um detalhe importantíssimo, em todas elas é obrigatório garantir o direito de ampla defesa. Tá, mas por que tudo isso importa para quem não é servidor público? Qual o impacto disso no nosso dia a dia como cidadão? Pode parecer que a estabilidade só protege o servidor, mas a lógica por trás dela é proteger o cidadão. Pensa comigo, a estabilidade garante que o servidor possa trabalhar com isenção, sem medo de pressão política. Ele está ali para aplicar a lei e não para fazer o favorzinho de um político. Imagina um fiscal que descobre uma irregularidade na obra de um político poderoso. Sem a estabilidade, ele poderia ser demitido na hora, né? A estabilidade existe justamente para isso. E é bom lembrar que essa relação é uma via de mão dupla, tá? A mesma Constituição que dá garantias ao servidor também dá ao cidadão o poder de fiscalizar. A gente tem o direito de reclamar da qualidade dos serviços, de pedir acesso a informações, de denunciar abusos. O sistema foi feito para ter esse equilíbrio. No final das contas, entender como a máquina pública funciona dá poder para a gente. Poder para cobrar eficiência, transparência e um serviço justo para todo mundo. E tudo isso nos deixa com uma grande questão para pensar, né? Será que o nosso sistema atual consegue o equilíbrio perfeito? O equilíbrio entre proteger o servidor de perseguições e, ao mesmo tempo, garantir que o serviço prestado à população seja sempre o melhor possível? Fica aí a reflexão. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o direito, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. No Jus Simples, a lei é para todos, e a explicação também.